Pela manhã nós ouvimos o Senhor falar conosco nesse capítulo, mas apenas nos versículos 1 a 8. Nessa noite, ouviremos a leitura e exposição do versículo 9 até o final do capítulo, ou seja, até o versículo 40. É uma porção mais extensa de leitura e exposição também. Eu peço que você pacientemente escute, reverentemente ouça a palavra do Senhor, acompanhe aí. E assim, em oração, receba a palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 9. Assim diz o Senhor nosso Deus. Acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome,
pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra, diz o Senhor. Fogo e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis, cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas porque dizeis, sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor, por isso levantar-vos-ei, e vos arrojarei da minha presença, a vós outros, e à cidade que vos dei, e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Amém. No final do mês de junho, nesse final de mês, eu estive com as crianças aqui da escola Samuel Rutherford, trazendo os devocionais pela manhã. E o último tema que nós tratamos foi sobre a vida do profeta Elias, tão conhecido profeta Elias, a quem Deus usou poderosamente em seus dias. Não apenas com relação, e principalmente com relação à mensagem profética, o que Deus falou através de Elias, mas também através de sinais, de prodígios e maravilhas. Deus operou muito ali. De fato, meus irmãos, há muitas coisas marcantes na vida do profeta Elias. E uma delas, sem dúvida, foi a famosa batalha com os profetas de Baal, lá em 1 Reis, capítulo 18. História esta que, se você nasceu na fé, já deve ter ouvido muitas vezes quando criança. E mesmo que você não tenha nascido na fé, mas já tem algum tempo de crente, é muito provável que você já tenha se deparado com essa história, lido na Bíblia, e já ouvido falar acerca dela. Essa história, esse conflito ali com os profetas de Baal, sem dúvida tem ligação com a história dos dias de Jeremias. A semelhança de Elias, Jeremias teve que lidar com pessoas e mesmo com falsos profetas que falavam em nome de Baal em seus dias. Aliás, há um compositor, um pianista, um maestro conhecido, antigo, que ele entendeu essa correlação, ele percebeu
esse paralelo entre as duas histórias, entre Elias e Jeremias, nesse ponto aqui de conflito com Baal e os seus profetas, que ele chegou até mesmo a produzir material nesse sentido, em sua arte, através da sua música. Ele fez ali algo que evidenciou essa relação. Ao final, depois que Deus enviou o fogo do céu para consumir o sacrifício de Elias no Monte Carmelo, e depois que os israelitas mataram os profetas de Baal, esse compositor coloca as palavras de Jeremias aqui, do capítulo 23, versículo 29, como se estivesse sendo proferida pela boca do profeta Elias, que diz: não é a sua palavra como um fogo e como um martelo que quebra a rocha em pedaços. Veja, as palavras de Jeremias sendo nessa peça, nessa orquestra, nessa sinfonia, sendo pronunciadas pelo profeta Elias. Ele entende aqui uma correlação entre 1 Reis 18 e Jeremias capítulo 23, pois expressam a mesma ideia. Assim como Elias, Jeremias estava cercado por centenas de falsos profetas. E como Elias, Jeremias aprendeu que a palavra de Deus, ela consome toda falsa profecia. Como um fogo, ela consome toda falsa profecia. Meus irmãos, nessa noite nós aprenderemos nesse texto algo muito sério e que você precisa guardar na sua vida, especialmente quando você lida com dificuldades e assim, com falsos profetas, de forma específica, dificuldades quanto a ouvir falsos ensinos e como lidar com eles, com homens que falam em nome de Deus, que dizem trazer uma palavra a parte de Deus, uma palavra nova da parte do Senhor Deus. Como lidar com isso? Veja, o texto ensina para nós que aqueles que afirmam falar com a autoridade de Deus são responsáveis por proclamar a sua palavra com exatidão e veracidade. Aqueles que afirmam falar com a autoridade de Deus, isto é, eles dizem estar falando em nome de Deus. Deus usa a vida deles para que eles sejam assim os instrumentos, os canais pelos quais o Senhor está falando. Pois bem, esses que afirmam isso, eles precisam falar, anunciar a palavra de Deus com exatidão e com veracidade. Caso contrário, meus irmãos, quem diz falar em nome do Senhor e não fala com exatidão, não proclama a palavra de Deus com veracidade, ele toma o nome de Deus em vão e profere mentiras em o nome daquele que é a própria verdade. Observe o texto novamente. Veja, a partir do versículo 9 aqui, como nós veremos essa ideia sendo ensinada para nós. A pergunta que eu quero fazer para você nesse momento, uma pergunta para você refletir nesse início, é a seguinte: o que é tão falso sobre os profetas que se opunham a Jeremias? O que é tão falso sobre eles? Tem algumas coisas. Em primeiro lugar, as fontes das profecias deles eram falsas. As fontes das profecias desses profetas que Jeremias teve que lidar eram fontes falsas. Veja o versículo 13. Há uma fonte aqui mencionada. E a fonte mencionada no versículo 13 é o próprio Satanás. Versículo 13. Os profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Sim, os filhos de Israel deveriam ter aprendido a lição lá do Monte Carmelo, a antiga história de Elias com os profetas de Baal. Você sabe que naquele conflito, naquela batalha, ficou evidente de que Baal, ele não pode escutar, muito menos responder. Ele não é Deus, pois não há outro Deus a não ser Yahvé. Yahvé é o Senhor. O próprio nome de Elias
significa isso. Yahvé é o Senhor único e verdadeiro. Mas observe que, mesmo tempos depois, nos dias de Jeremias, as pessoas voltaram a recorrer a esse falso Deus, a essa falsa divindade. E nós aprendemos, meus irmãos, nós sabemos pelo toda a revelação que por detrás de um ídolo, por detrás de uma imagem de escultura, há um demônio. Influências demoníacas, satânicas aqui, fazendo com que esses profetas tivessem, assim, supostas revelações. A sua mensagem era uma mensagem de fonte satânica, como é toda mensagem de profecia falsa. Outra fonte de falsa profecia é a mente do próprio profeta. Versículo 16, veja, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Observe, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Agora, versículos 26 e 27. 26 e 27. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer aqui o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Esses falsos profetas, eles eram fraudes, impostores. Eles não foram enviados pelo Senhor Deus. Eles, na verdade, se autonomearam como profetas de Deus. E nesse caso aqui, até mesmo profetas de Baal. Eles só eram profetas em suas próprias mentes. E falavam de acordo com a sua própria vontade, o que subia ao seu próprio coração. Usando até uma frase que é comum em nossos dias, em tempos de rede social, isso é bastante falado, como até um meme mesmo, como uma brincadeira. Você pode dizer que fontes aqui, vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Mas veja, ainda, versículos 31 e 32. 31 e 32 também. Eles só eram profetas em suas próprias mentes, como eu falei, e eles inventavam as coisas à medida que avançavam. 31 e 32 versículos. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Percebe? Os falsos profetas não passavam de sonhadores e mentirosos. Seus sermões eram produto do seu próprio pensamento, não eram feitos com base na revelação de Deus. Não eram fruto da revelação divina. Os sonhadores e mentirosos daqueles dias, meus irmãos, muito nos lembra os falsos pastores e pregadores dos nossos dias, que falam e anunciam como se Deus tivesse dado a eles a palavra, mas isso, na verdade, é fruto do seu próprio coração pecaminoso. Nossos dias acontece exatamente isso, e o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou em seus dias, lá em Mateus 24:11. Jesus disse, nos advertiu dizendo, Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A palavra de Deus nos adverte frequentemente sobre isso. É algo tão sério, irmãos, porque o Senhor gastou um tempo considerável ensinando sobre isso, sobre o perigo dos falsos profetas. Se você observar, os apóstolos fizeram a mesma coisa, deram continuidade ao ensino de Cristo. Paulo fez isso em suas cartas. Na verdade, tem um episódio, inclusive, que é muito importante, quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, falando com os presbíteros, ele alerta sobre esse assunto, que lobos, que falsos profetas surgiriam no meio deles. Pedro falou sobre isso. Esse alerta, ele é frequente, e até no último livro da Bíblia ele também aparece, falsos profetas, o perigo de que nós temos que lidar com eles. Certa vez teve um homem que disse lá nos Estados Unidos que para ele se vacinar contra
a má pregação na igreja que ele frequentava, ele sintonizava um programa de rádio à época feito por um pastor bastante conhecido, já falecido, faleceu em 2000, o pastor James Montgomery Boyce. James Boyce foi pastor durante muitos anos da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia. Ele se vacinava contra a falsa profecia, contra a falsa pregação na sua igreja local, ouvindo a exposição sequenciada da palavra de Deus feita por esse homem no seu programa chamado A Hora do Estudo Bíblico. Mas veja, não é para ficar numa igreja local que tenha uma falsa pregação. De fato, é a pregação verdadeira que vai combater, que vai nos vacinar contra a falsa profecia. Não tenha dúvida quanto a isso. É a palavra de Deus que consome a falsa profecia. Mas a gente deve, antes de qualquer outra coisa, fazer isso buscando um lugar, um aprisco, que possamos receber da parte de Deus a palavra que vem dele mesmo, através daquele que ele enviou para esse serviço, para esse trabalho. Há um comentarista que diz o seguinte, ele compara falsos profetas, falsos mestres, a repórteres, que se reúnem do lado de fora de uma sala, onde uma reunião política está acontecendo. E, meus irmãos, essa é uma boa analogia, porque os jornalistas eles fazem reportagens sobre as reuniões de gabinete que ocorrem às portas fechadas, e assim os seus relatos, muitas vezes, dependem em grande parte de conjecturas. São baseados em rumores e não em revelações. Às vezes, os repórteres estão apenas supondo, e muitas vezes estão errados. É uma analogia, lembre-se que ela tem seus limites. É claro que há repórteres que dão a informação precisa, tem uma fonte ali segura, mas para você ter uma ideia de que quando alguém simplesmente não tem segurança do que fala, não tem uma informação verídica, ela está apenas fazendo conjecturas, sem uma base, sem um respaldo. Muito pior é quando alguém faz isso em nome de Yahvé, afirmando, Yahvé disse, como diz o texto sagrado, ele disse, quando ele nunca disse aquilo. Nunca disse aquilo. Sobre tais pregadores, veja o que Deus diz no versículo 21. Versículo 21. O que Deus diz sobre esses falsos profetas? Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Eu quero que você se atende para isso daqui. Nesse texto, há um ensino importantíssimo. Mais de um, mas deixa eu começar por este aqui. O ensino de que, para que alguém fale em nome de Deus, esse é um princípio bíblico, que aparece várias vezes na palavra de Deus. Para que alguém fale em nome de Deus, e aqui entenda, falar em nome de Deus publicamente, como uma autoridade, como alguém que é um representante de Deus para falar ao seu povo, em seu nome. O texto nos ensina que é necessário que Deus o envie. O texto ensina isso. Por que aqueles profetas eram falsos? Você pensa logo, pastor, por causa do conteúdo da mensagem deles. Sim, de fato, esse é um motivo. Mas antes desse motivo, antes de você pensar no conteúdo da mensagem que era falso, você precisa pensar na autorização para falar a mensagem. Aqueles que Deus coloca a sua palavra na boca deles para falar a sua palavra, Ele os comissiona. Ele vai, assim, dar a chancela, chamando-os, vocacionando-os e enviando-os para falar em seu nome. Foi exatamente o que aconteceu com Jeremias. Jeremias podia falar em nome de Yahvé, e deveria assim proceder, porque Deus o havia chamado. Caso contrário, ele não poderia jamais fazer isso. Talvez você diga assim, mas pastor, isso não traz implicações contra a evangelização por parte dos crentes? Eu já lhe ensinei a esse respeito, deixa eu lembrar a você. Ora, eu estou distinguindo aqui a proclamação pública da palavra e o evangelismo pessoal, individual, o testemunhar do evangelho. Fique bem claro isso daqui. Em segundo lugar, quem disse que você como um crente
que não é oficial da igreja, não foi chamado para falar de Cristo? É claro que foi. Só que há distinção quanto a isso. Você que está em Cristo foi chamado por Deus. Você foi vocacionado com relação à questão da sua salvação. Você foi atraído pelo poder de Deus a Cristo. E agora você está autorizado e deve sim falar de Cristo para o perdido. Todavia, isso é com relação ao aspecto individual. O testemunhar do Evangelho, como eu falei. O anúncio público da palavra, como está acontecendo agora, por exemplo, é algo mais específico. E também exige, e mais ainda exige, esta autorização que vem da parte do Senhor Deus. Percebe quando o nosso catecismo, e até faço citação dele aqui, a pergunta 158 do Catecismo Maior, que diz: por quem deve ser pregada a palavra de Deus? E responde: a palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que forem suficientemente dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Quando nossos pais falam sobre isso, e nós, os pastores chatos dos nossos dias, batem nessa tecla com frequência, a gente não está fazendo isso da nossa cabeça. Não são vozes da nossa cabeça. Não é porque a gente simplesmente acha isso, é a minha opinião pessoal, é o que subiu no meu coração. Não! Deus diz isso na sua palavra. Para que alguém fale em seu nome, ele precisa enviar. A pergunta que você tem que fazer acerca de qualquer pregador, de qualquer homem que diz falar em nome de Deus, é: quem te enviou? Quem te enviou? Quem te deu a autorização para falar em nome de Cristo? Para anunciar a sua palavra publicamente? Quem te enviou? Você sabe que esse chamado vem da parte de Deus, certamente, mas ele é assim confirmado, ele é assim ao testemunho da igreja de Cristo. Por isso que ninguém tem, meus irmãos, autorização para se fazer pregador por conta própria, como acontece em nossos dias. Se o indivíduo tiver uma garagem, ele faz uma igreja. Menos que isso, na verdade, ele não precisa menos do que isso para poder fazer uma igreja local. E assim ele se constitui como uma autoridade eclesiástica sobre um grupo de pessoas. A pergunta é: quem te enviou? Quem te chamou e te enviou para anunciar a palavra de Deus? Isso também mostra para nós a importância de que no púlpito do Senhor Deus, no púlpito que pertence a Cristo, que Ele ordena os seus dispenseiros a tomar conta, a administrar, não se pode subir a este púlpito quem não foi enviado por Yahvé. Não se pode fazer isso. É impressionante como em nossos dias existe uma facilidade, uma abertura tão grande para, mesmo em púlpitos presbiterianos, qualquer um pregar. Qualquer um pregar. Ele não ainda foi para um seminário. Sim, tem vários casos assim. Não foi para um seminário, não foi para uma reunião de um presbitério, não foi avaliado, absolutamente nada. Não, pastor, mas ele é desenrolado, ele tem um bom conhecimento da Bíblia, ele sabe falar bem em público. Não interessa. A pergunta é: quem te enviou? Quem te autorizou a fazer isso? Aí você diz: não, pastor, o pastor dele, o conselho dele. Ora, o conselho não pode autorizar se isso não for de acordo com a palavra de Deus. O conselho não tem, nenhum presbitério tem a autoridade inerente, é como se fosse algo, como a igreja de Roma fala, se pronuncia, como se o que eles decidem é palavra final. É claro que não. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Existe um processo, existe toda uma situação para poder isso acontecer, essa autorização ser assim dada. E não simplesmente porque o pastor disse: prega domingo no meu lugar e pronto. Porque eu quero. Porque eu vi alguma coisa em você. Não é assim, irmãos. Não é assim. Mas também, esse versículo nos ensina, versículo 21, não apenas acerca do envio, da necessidade da autorização, mas também acerca da mensagem. Da mensagem. Um pregador que rejeita a autoridade da palavra de Deus, que prega pela sua própria autoridade, a gente deve perguntar: que autoridade é essa que ele tem? O seu ensinamento ele é apenas opinião. Se o conteúdo da sua mensagem ele não é extraído do texto sagrado, é apenas a sua opinião pessoal. E o povo de Deus, e eu tenho certeza
que é isso que você pensa? Porque se você é um crente, é isso que você pensa. Você que é povo de Deus, você não vem para cá todo domingo pela manhã e à noite para ouvir a minha opinião. O que eu acho sobre algum assunto, o que eu tenho aqui de gosto pessoal sobre qualquer coisa. Você não está interessado nisso. Você não quer saber disso. Com relação ao culto solene, no púlpito, na hora da pregação, não interessa a minha opinião pessoal sobre o que quer que seja. Você vem para cá com o desejo de ouvir Deus falar com você. Com o que sai do texto sagrado, em conformidade com ele. Então, esses homens, eles falavam, eles não foram enviados, e o conteúdo da mensagem deles também não era um conteúdo de acordo com a revelação. Mas observe também que há uma terceira fonte aqui, além da fonte primária, que é satânica, e em segundo lugar, o próprio coração do profeta. Uma terceira fonte aqui é que a falsa palavra, ou melhor dizendo, eles também tinham ali, eles também consultavam os outros falsos profetas. Digo, ser mais claro, o indivíduo ia profetizar falsamente e ele usava o conteúdo de outros falsos profetas. Então a terceira fonte é outros falsos profetas, outras falsas profecias. Versículo 30 do capítulo 23. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Roubando assim, distorcendo o texto sagrado, e assim sendo também influenciado pelos outros falsos profetas. Irmãos, há um princípio aqui também importante sendo ensinado, que é uma declaração divina contra o plágio. O plágio. Alguns falsos profetas, eles não eram ali, e os de hoje também, suficientemente inteligentes para criar algo por conta própria. E aí o que eles fazem? Eles arranjam um material de segunda mão, copiam, eles usam de plágio para assim anunciar a sua mensagem falsa. Eles citam outros pregadores sem citar as fontes. Talvez pensando assim, é só emprestado, quando na verdade é roubo. É roubo. E o plágio não é nada menos do que trapaça, meus irmãos. É pecar contra Deus e pecar contra o próximo. O próximo. Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Veja a impiedade desses homens aqui, distorcendo a palavra de Deus, se retroalimentando na falsidade aqui, distorcendo o conteúdo e assim propagando a mentira com suas vidas. É bem verdade que há muitas fontes de falsas profecias, muitas. Aqui são apenas algumas delas, sendo que a principal é a diabólica, certamente. Mas há apenas uma fonte de profecia verdadeira. O que faz um profeta de verdade ser verdadeiro é obter suas profecias diretamente da parte de Deus. Se um profeta ele quer saber a vontade revelada de Deus, é preciso que ele vá na fonte, na palavra de Deus. Em relação aos falsos profetas, Jeremias perguntou, versículo 18, veja, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? O profeta estava falando sobre o conselho celestial descrito pelo salmista. Veja isso, vá lá para o Salmo 89. Salmo 89, sem desmarcar Jeremias 23, vá para o Salmo 89, versículos 6 e 7. Essa expressão do versículo 18, ela é semelhante ao que aparece nesse Salmo 89, versículos 6 e 7. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. A diferença entre a profecia verdadeira e a falsa é que o verdadeiro profeta, ele consultou ao Senhor. Por assim dizer, ele esteve ali no seu conselho, ele ouviu da parte de Deus, ele recebeu da parte de Deus, da boca do próprio Deus. Ele não inventou, ele não buscou terceiros,
ele ouviu da parte do próprio Senhor Deus. É por isso que Jeremias era um profeta verdadeiro. Porque não somente ele foi chamado pelo Senhor e enviado por ele, mas também porque o seu conteúdo, a sua mensagem vinha da parte de Deus. A fonte não era Jeremias, a fonte era o próprio Deus. Tanto é que por muitas vezes ele foi contrariado no seu anúncio, a sua mensagem, perseguido, como nós vimos já, até mesmo açoitado, jurado de morte, planejado contra a vida dele, e a mensagem que ele falava não agradava à multidão. Era uma mensagem que vinha da parte de Deus, não era uma mensagem para agradar os ouvidos. Ela vinha da parte do Senhor Deus. Bem, essa verdade acerca de receber da parte do Senhor Deus, ela é vista em toda a Bíblia. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com os apóstolos. Ninguém que falou em nome do Senhor, como um profeta verdadeiro, falou dizendo, assim diz o Senhor, eu acho. Ele recebeu da parte de Deus a mensagem e poderia falar confiadamente, porque o conteúdo era do próprio Senhor. Martinho Lutero, ele testificou que a verdade espiritual não vinha de si mesmo, ou de nenhum dos grandes professores da história da igreja, mas do próprio Deus. Abre aspas, Martinho Lutero. Que ninguém pense que a palavra de Deus veio à terra por habilidade humana. Para ser a palavra de Deus, ela deve ser enviada. Portanto, não devemos nem falar nem ouvir nada, senão somente a palavra de Deus. Se é inventado pela escolha e habilidade do homem, evite. Ela não vem, senão enviada do céu. Sem a emissão de Deus, não vem palavra alguma para o mundo. Mesmo que tenha se originado do meu coração, apego-me a Crisóstomo, Agostinho e Ambrósio. Ainda não é a palavra de Deus. Isso porque há uma grande diferença entre a palavra que é enviada do céu e aquela que, por minha escolha e habilidade, eu invento. Aqui é algo importante que Lutero está falando com base nessa verdade que eu estou explicando para os irmãos. Nós não podemos desprezar o testemunho histórico e de como Deus usa mesmo homens para ensinar a sua verdade. Esse ensino está presente no texto, estou falando aqui frequentemente sobre isso. Mas, irmãos, entre a opinião de um teólogo, ou no caso, uma posição que ele adote, e o que diz a Bíblia, nós ficamos com o que a palavra de Deus ensina. Nunca esqueça disso. Aquele que fala em nome do Senhor, nós só devemos receber se de fato estiver em conformidade com a revelação divina. Ele pode ser um homem muito bem preparado, um doutor da igreja, um homem piedoso, de bom testemunho, mas se ele trouxer uma mensagem que seja contrária à Bíblia Sagrada, nós rejeitamos aquela mensagem. Porque a nossa autoridade última é o Espírito Santo falando nas Sagradas Escrituras. Diante disso, nos curvamos e reconhecemos a suficiência da palavra de Deus. Bem, falsos profetas, eles não só obtêm suas informações de fontes falsas, como também eles pregam uma mensagem falsa. E essa mensagem falsa que eu tenho situado aqui, ela tem algumas marcas, algumas características. Primeiro, qual é a primeira marca, a primeira característica aqui? Eles negam a pecaminosidade do pecado. Veja o versículo 22, parte B. Versículo 22, parte B do capítulo 23. Versículo 22, parte B. Diz o texto, do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ou seja, eles não desviavam o povo dessas coisas aqui. Em vez disso, eles faziam o que Paulo denunciou, falando a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,3. Eles falavam coisas que o povo queria ouvir. E esse é um problema da falsa teologia, especialmente a teologia liberal. Ela fala aquilo que agrada aos ouvidos, ela nega a depravação total, tolera a imoralidade em vez de condená-la, não leva o pecado tão a sério quanto Deus o faz. Em outras palavras, não leva o pecado suficientemente a sério. Meus irmãos, a prova de que nossa cultura não encara o pecado com seriedade é a maneira como o mundo vem redefinindo o pecado,
que é uma mensagem que eu, como pastor, como pregador, devo trazê-la frequentemente a vocês. Ou seja, a redefinição de termos em nossos dias, a revisão desses termos, inclusive com relação àquilo que é pecado. As deficiências morais são tratadas como maus hábitos, ou erros honestos, ou doenças patológicas, ou transtornos psicológicos, qualquer coisa, exceto ser chamado pelaquilo que de fato é pecado. Pecado. Irmãos, sem entrar no mérito, no sentido mais profundo, porque eu não vou ter tempo para isso, eu não continuo o sermão. Mas você não já se perguntou, com o conhecimento que você tem da palavra de Deus, e até um conhecimento geral de outras coisas que você possui, você não se perguntou, por que em nossos dias existe uma onda de diagnósticos acerca de doenças, sendo dado um atrás do outro para várias pessoas, de uma forma tão assim abundante? Você não se perguntou isso não, se isso é legítimo? Ou você engole isso como se fosse realmente? Não, a ciência tem a última palavra, pastor. O senhor religioso vai discutir com o cientista? Claro que eu vou. Eu tenho a posição da velha escola. A teologia é a rainha das ciências. Não interessa se um médico, uma autoridade científica falou sobre alguma coisa, se a palavra de Deus fala contrário àquilo, não interessa aquela autoridade falando. Escute bem o que eu estou dizendo para você. Eu jamais vou ser um irresponsável de ensinar a você de que você não vai ouvir um médico, você nunca vai prestar atenção no que é dito com relação à sua saúde. É claro que você vai ouvir. O que eu estou dizendo fique bem claro, se o diagnóstico, se a percepção, se a avaliação, ela contradita o ensino bíblico, eu rejeito isso. Pastor, dê um exemplo. Vou dar um dos mais batidos, desse púlpito inclusive. Ansiedade é pecado. E ponto final. E ponto final. Eu não interessa o diagnóstico que o psicólogo, o psiquiatra, o diabo dê. Ansiedade é pecado. E só Cristo pode lidar com o pecado. Só o bom pastor pode lidar com o pecado. Só ele tem remédio para isso. Um deles, que ele ensina lá em Mateus 6, a providência divina. Ele ensina a providência de Deus para lidar com o pecado. E tem outros remédios que vêm da palavra de Deus. É só um exemplo de um tipo de avaliação que contradita a palavra de Deus. Muitas vezes contradita. E acaba amenizando a situação, vitimizando o pecador e colocando assim a situação numa outra circunstância. Os falsos profetas da época de Jeremias, eles eram condescendentes com um pecado em particular. Qual pecado? Versículo 14. Mas os profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Meus irmãos, nós ouvimos aqui já, o Senhor fala conosco em Jeremias, sobre os cultos que eram feitos ali pelos pagãos, e na verdade que adentraram ali a Judá, a Jerusalém. Eles praticaram também esses cultos. E não tenha dúvida, não estou dizendo que em todos, mas em várias ocasiões isso aconteceu. A prática da imoralidade sexual cultica. Era comum entre os pagãos esse tipo de prática, de adorar os falsos deuses deles, através também de relações sexuais ilícitas. Isso adentrou o arraial do povo de Deus. O adultério mencionado aqui no texto sagrado não é apenas o adultério espiritual, de assim abandonarem o marido, Yahvé, mas também estava acontecendo adultérios físicos, ou seja, cônjuges traindo os seus cônjuges. Os profetas estavam repetindo ali em seus dias uma das mentiras favoritas do diabo, a mentira de que não há dano no sexo fora do casamento, que é uma mentira propagada em nossos dias fortemente, como se
a relação íntima somente dentro do casamento fosse uma espécie de prisão, de você ali tolher os seus desejos, os seus impulsos, o que é natural. Você deveria dar vazão a isso e viver toda a plenitude da sua sexualidade. Mentira do diabo, e assim aqui praticada pelos seus falsos profetas. Os próprios profetas, eles eram parte ali do problema. Eles eram culpados dessa falsa conduta. Eles andam com falsidade, como diz o versículo 14, dizendo as coisas e também assim praticando aquela imoralidade. Eram culpados de pecado sexual. Veja, versículo 10, parte A. A terra está cheia de adúlteros, diz o texto, de adúlteros. Versículo 14, parte B também, com relação a outra coisa aqui. Fortalece as mãos os malfeitores, ou seja, estavam apoiando a iniquidade em seus dias. Apoiando a iniquidade. E a descrição que Deus faz no versículo 14, ela é muito forte. Ele compara aquele grupo a Sodoma e Gomorra. Se você conhece a história, e penso que a maioria aqui, se não todos conhece, sabe que Sodoma e Gomorra foram cidades que Deus destruiu por causa dos seus pecados, sobretudo os pecados de ordem, de natureza sexual. E mais especificamente, pecados com relação ao homossexualismo. A citação aqui de Sodoma e Gomorra, citando aqui como termos a ser usados para aquelas pessoas, implica, irmãos, que sim, muito provavelmente, também esse tipo de prática estava acontecendo entre aqueles indivíduos. Imoralidade tal, a ponto até mesmo de homens com homens e mulheres com mulheres terem relações. Sodomia acontecendo no meio do povo de Deus. Se pessoas ímpias, declaradamente ímpias, fazem isso, a gente fica, nos deixa estarrecidos. Agora pense isso no meio da igreja. No meio da igreja isso acontecendo. Esse tipo de pecado. Aqui nós temos uma grave advertência. A todos aqueles que cultivam em suas vidas, escute bem, todos temos que lidar com isso em algum nível. Mas aqui o ponto é, aqueles que cultivam isso em suas vidas, sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem uma luta sincera e de devoção a Cristo para lutar contra a luxúria, quem cultiva isso no seu coração, adultério, pornografia, luxúria, a mensagem do Senhor Deus é muito séria para você nessa noite. Ele compara essa vida como a dos habitantes de Sodoma e Gomorra, ainda que não necessariamente você tenha inclinações homossexuais, mas no mínimo a depravação quanto à área sexual. E você sabe qual foi o fim deles. O que aconteceu sobre aquelas duas cidades foi um prenúncio do juízo final. O fogo eterno sobre aqueles que vivem assim. A mentira da teologia pró-homossexual é que a fantasia e a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo tem a bênção de Deus. Essa é uma mensagem falsa de uma fonte falsa. E você sabe muito bem que em nossos dias está cada vez mais comum esse tipo de defesa aqui. Há alguns dias eu vi um trecho, só um trecho, não tive nem paciência para ver mais do que isso, um trecho de um debate de um pastor, que até ele conduz o programa de uma rádio lá em São Paulo, ele foi debater nesse programa dele com um homem que é homossexual e também afirma ser pastor. Se você observar a maneira como ele se veste,
enfim, os trejeitos, um homossexual assumido, diz ser casado com outro homem, há não sei quantos anos, diz que vive de forma monogâmica com este homem, ele não tem adultério, não há nenhum tipo de escândalo na relação deles, são fiéis um ao outro. Este homem debatendo com esse outro pastor, defendendo que de fato Deus ama ele ama o Senhor, ele serve ao Senhor, tanto é que ele é um pastor. Então não, irmãos, isso não é uma coisa distante de nós, cada vez mais comum. As chamadas, claro, falsas igrejas inclusivas. Há uma mulher que há alguns anos, há mais de 20 anos, ficou muito famosa no nosso país, principalmente no contexto pentecostal, por ter abandonado o lesbianismo. E ela é uma missionária, pregadora, casou, acho que teve um filho, se não estiver enganado, e tempos depois ela acabou voltando para a prática, e hoje ela é casada, entre aspas, casada, ela é junto com uma mulher, as duas têm uma igreja, não sei se é em São Paulo, acho que sim, também a mesma linha inclusiva. O que é que tem diferença com relação aos dias de Jeremias quanto a isso? Falsos profetas, falsos profetisas, tanto em sua mensagem, como também em sua vida de impiedade. Lembra que eu já ensinei a vocês sobre isso? Que uma marca que é muito característica de um falso profeta é um desvirtuamento na área sexual, dele ser desequilibrado quanto a isso, ser escravo nessa área. Pois bem, eis aqui uma demonstração vívida diante de nossos olhos. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina que todas as fantasias e ações sexuais fora do casamento bíblico, do único casamento ordenado por Deus, que é homem e mulher, um homem para uma mulher, são pecado. É pecado. Tudo. Fora do casamento, pecado. Mas o Senhor nosso Deus promete perdão de pecados, é claro. Ouvimos isso já no culto hoje, fomos lembrados disso. Se houver arrependimento e confissão de pecados, certamente o Senhor Deus perdoa pela sua graça. Mas é necessário que haja reconhecimento disso. Reconhecimento disso. Se você é casado, que você, homem, viva somente para a sua esposa. Eu estou sendo bem específico aqui. Viva somente para a sua esposa, sexualmente falando. Se você é casada, viva somente para o seu marido, sexualmente falando. Se você é solteiro, permaneça como você está. Digo com relação à pureza, à castidade. Fugindo desse pecado. Não do sexo em si, ser pecaminoso não é, mas fora do casamento é. E aí, quando você se casar, você assim poder cultivar esse seu casamento para a glória de Deus e ali também preservar a pureza no seu casamento. É uma mensagem que precisa ser também falada em nossos dias. Ser gay, ser lésbica é pecado. Pecado. E não somente o ato, como alguns querem defender em nossos dias. O homem deitou com outro homem, pecou, sim, claro. Mas se tiver só o desejo no coração, é pecado também. Não é apenas a prática, não é apenas a consumação do ato. No coração também é pecado. E tem que se arrepender disso. E tem que abandonar isso. Caso contrário, a palavra de Deus diz, agora para passar o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, o juízo do Senhor Deus, parafraseando o texto, é certo sobre estes. Paulo vai dizer que não apenas aqueles que praticam tais atos, mas também os que aprovam. Porque está cheio aí de gente assim. O indivíduo não é homossexual, não é gay, a mulher não é lésbica, mas aprova. Faz campanha pró, se envolve em passeatas, em movimentos, por meio político ou não.
a pessoa defende, aprova, levanta a bandeira, inclusive roubada de nós, com relação ao uso do arco, da aliança noética. Eles estão debaixo da ira de Deus, e precisam se arrepender dos seus pecados e abraçar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Eles não eram apenas os falsos profetas condescendentes com relação ao pecado, nesse caso o pecado aqui da imoralidade sexual, resumido assim, mas também eles eram silenciosos quanto à ira de Deus. Tendo negado a pecaminosidade do pecado, ora, fazia todo sentido, meus irmãos, negarem a justiça do juízo. Se isso aqui não é pecado, isso aqui não é algo grave, não é algo sério, é claro que não vem juízo, não tem juízo. Mas veja o que diz o texto sagrado. Versículo 16, parte A, e o versículo 17. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Literalmente, os falsos profetas sustentavam vãs esperanças, como as vaidades ali de Eclesiastes. Ao contrário de Jeremias, eles diziam às pessoas de Jerusalém que não haveria destruição, que não haveria juízo. Pelo contrário, Deus não iria puni-los pelos seus pecados de forma nenhuma. Era como uma campanha publicitária chata que você escuta frequentemente, já fica perturbando a sua mente. Sim, era a mensagem deles: paz, 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 paz sobre Israel. Não haverá juízo. Quando na verdade o próprio Deus estava irado contra o seu povo. A mesma mensagem nos nossos dias. A mesma mensagem nos nossos dias. Com relação ao pecado do homossexualismo, de qualquer outra imoralidade sexual, de qualquer outro pecado. Deus me ama, Deus me aceita como eu sou, Deus vai me receber em seus braços de amor, e assim, está tudo bem. E a mensagem de juízo, ela é negada. Eu já fiz essa citação uma vez aqui, talvez até mais de uma vez, mas eu preciso fazê-la novamente. Ela se encaixa perfeitamente aqui nesse contexto, que é de um autor chamado Richard Newburn. Ele diz o seguinte: um Deus sem ira leva homens sem pecado para um reino sem juízo por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Ora, se não há ira, nem pecado, nem juízo, então quem precisa de uma cruz? A triste verdade é que o pecado sempre traz juízo divino. Sempre há consequências. Irmãos, sempre há. E nesse caso aqui, mais ainda, porque eram pecados de forma contumaz, cometidos de forma contumaz. E para os falsos profetas que recebem mensagens falsas, de fontes falsas, e vivem vidas falsas, a salvação também seria uma falsa esperança. Eles tinham uma falsa sensação de segurança. É uma característica muito presente na vida de um falso profeta. Alguns confiam, por exemplo, no dinheiro, nos bens que eles conquistam ao longo da vida. Eles criam impérios, têm grandes fortunas e acham que isso pode trazer algum tipo de conforto, algum tipo de segurança. Ou então a fama que eles têm, os seus conhecidos ministérios em televisão, em mídias. Tudo isso é falsa segurança. Como se o fato de eles pregarem para multidões de pessoas, isso fosse também algum tipo de garantia que Deus irá aprová-los. Lembre-se da mensagem de Cristo naquele dia para os falsos profetas que dizem que profetizaram em o nome do Senhor, que operaram em o nome do Senhor, sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor Deus diz, o Senhor Jesus Cristo dirá a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jeremias estava certo o tempo todo. De fato, Deus iria destruir Jerusalém. O capítulo 23 ele é repleto de diversas referências ao terrível juízo de Deus. Veja, versículo 10, parte A. A terra deles seria destruída, a terra deles. A terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam. Também,
a ideia aqui de um lugar escorregadio aqui, nessa destruição. Versículo 12. O caminho deles será como lugares escorregadios da escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Também você tem aqui a presença de uma imagem de eles comendo absinto e bebendo fel. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Além disso, também tem aqui uma imagem muito forte de nuvens tempestuosas, como uma imagem da ira de Deus pairando sobre eles. Aqui no versículo de número 19 e 20, veja: eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Claramente. Deus iria trazer o seu juízo. E o seu juízo, meus irmãos, ele é inescapável. Não era possível escapar do juízo de Deus. Essa é uma marca do juízo do Senhor. É impossível escapar dele. Nós cantamos hoje o Salmo 139, e uma das razões de nós cantarmos esse salmo foi por causa disso, essa verdade do texto. Nesse salmo nós aprendemos que o Senhor, ele contempla todas as coisas, ele vê tudo, onde estivermos, o que estivermos fazendo, até mesmo em nossas mentes. O Senhor Deus, como disse certo autor, ele é o público de nossas mentes. Ele sabe o que eu faço, ele sabe o que eu penso, ele conhece você, ele conhece profundamente o seu ser. Então o juízo, se você vive assim em pecado, sem se arrepender, é claro, o juízo do Senhor é certo e inescapável. Não tem como fugir disso. E é o anúncio aqui dessa mensagem. Ninguém passa desapercebido ao olhar de Deus. Ninguém, irmão. Ninguém. De fato, Jeremias 23 trata de diferença aqui entre mentiras e verdades. Isso é traçado para nós aqui. Mas veja, quando falsos profetas desprezam e denigrem a verdade de Deus, a palavra de Deus, como pode um cristão dar o devido valor à verdade? Como é que a gente lida com isso? Observando essa questão da falsa profecia, da mentira sendo assim ensinada em muitos púlpitos. Como é que a gente pode dar o devido valor à verdade? Qual é a maneira correta de agir com relação a isso? Em primeiro lugar, lamentando o que é falso. Lamentando o que é falso. O texto nos ensina que o profeta Jeremias, ele chorou por eles. Ele denunciou os seus colegas, os falsos profetas, com lágrimas nos olhos. Versículo 9. Acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Jeremias tem um senso aqui profundo da santidade do Altíssimo, e ele está tomado por isso aqui. Quando ele ouve o que outras pessoas estão falando sobre Deus, ele fica profundamente perturbado. É uma espécie de agitação emocional aqui, quase que incontrolável, que está tomando conta do profeta. A falsidade daquele clero, meus irmãos, na sua cidade, não torna Jeremias orgulhoso, como se ele pudesse dizer: eu sou o único, eu sou o principal profeta, os demais estão errados, eu sou o melhor de todos. Não é isso que acontece com ele. Não é isso. Ele enche o seu coração de tristeza e de consternação. Ele entoa um lamento pelos ministros ímpios. É o que ele faz. E aqui eu quero que você entenda o equilíbrio de uma pregação fiel, de um ensino correto, adequado, de acordo com a palavra de Deus. Sempre que Deus levanta um profeta, um pregador para anunciar a sua palavra,
inevitavelmente ele vai denunciar o erro. Isso não tem como não acontecer, se ele é um profeta verdadeiro. Ele tem que se opor aos falsos profetas, às falsas mensagens deles. Ele tem que fazer isso, porque quando a verdade é posta, ela é colocada sobre a mesa, isso vai evidenciar, vai escancarar a mentira, ela vai ser denunciada. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Então, pense em nossos dias. A pregação bíblica, a pregação expositiva do texto sagrado, doutrinária, ela expõe a falsa doutrina. Não é à toa que toda vez que um pregador ele expõe o texto sagrado, uma das preocupações deve ser essa: extrair as doutrinas principais do texto, evidenciá-las para a congregação, enquanto ele pontua também falsas doutrinas com relação àquele assunto. Exemplo, veja, o texto não ensina isso, nem isso, nem isso, mas ensina isso, assim, 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 por contraste, ilustrando, mostrando para a igreja o que é a mentira e o que é a verdade. A doutrina faz isso, a doutrina verdadeira. E sim, ela tem que ser defendida, tem que ser abraçada, e o pregador, o profeta, tem que estar disposto a morrer por ela. Todavia, meus irmãos, isso não anula, e aqui vem o equilíbrio da mensagem, na maneira de entregar a mensagem. Isso não anula a compaixão por aqueles que estão vivendo no erro, na mentira. Na verdade, o pregador fiel deve expor a sua mensagem com compaixão e humildade. O declínio da igreja não é um motivo para a presunção. Ele deve olhar para o seu redor. Aqui, pensando em nosso contexto. Quando a gente olha ao nosso redor, em Fortaleza, nós vemos muitas igrejas que se afastaram da palavra de Deus, que estão distantes do Senhor. E qual deve ser a nossa atitude? Começando por mim como pastor. Não é dizer somos melhores. De forma nenhuma é, se Deus não se apiedar de nós, podemos incorrer no mesmo erro deles. Podemos nos tornar piores do que eles. Devemos olhar para eles e ter compaixão da vida deles. Compaixão por tantas pessoas que estão envolvidas no engano. Jeremias, ele viu mesmo ali, ele ouviu essa situação nos seus dias, olhou para os seus colegas de ministério, por assim dizer, e ficou com o coração partido. Versículo 9, mais uma vez, ele diz: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Essa deve ser a fala de um pastor e também a sua fala. Quando você toma conhecimento disso, você deve ter o seu coração quebrantado. Assim como eu também. A gente tem uma tendência muito grande de fazermos chacotas, todos nós. Ironizar. Mas a atitude que deveríamos ter, primariamente, é essa. Compaixão. Misericórdia. Transbordar o nosso coração disso, para que a gente ore para essas vidas. Ore por eles. Tendo a oportunidade, fale a verdade para eles. Lamente mesmo, chore por eles, que assim andam no erro. Um segundo modo de valorizar a verdade, meus irmãos, é tomando cuidado com a maneira como falamos sobre receber a mensagem do Senhor. Eu vou ser mais sucinto aqui devido ao avançar do horário. Como assim? Existe uma prática muito comum, isso é no meio pentecostal, mas às vezes a gente até mesmo encontra no nosso meio, de pessoas falarem o seguinte: eu recebi uma palavra da parte do Senhor. Ou então, olha, o Senhor colocou no meu coração isso daqui. E aí, muitas vezes, essas expressões, elas soam como se fosse realmente uma ideia de uma revelação da parte do Senhor. E a gente tem que ter cuidado, porque, em primeiro lugar, porque a nossa linguagem ela tem que ser precisa, teologicamente precisa, fielmente alinhada com o texto sagrado. Nós rejeitamos a ideia de novas revelações em nossos dias. Ela se findou com o fechamento do cânon sagrado. Por outro lado, nós não negamos de forma alguma de que Deus, pela sua providência, pode sim conduzir os seus servos em circunstâncias específicas, de algumas maneiras diferentes, sempre com base na sua palavra, é claro. Exemplo, você pode ter um discernimento da parte do Senhor sobre a resolução de um problema
que você não tinha nenhum tipo de condição de resolver aquilo se não fosse da parte de Deus. Deus clareia o pensamento, Deus abre as circunstâncias, Deus lhe conduz de uma forma que você percebe claramente a boa mão do Senhor Deus te guiando naquilo. Às vezes uma decisão sobre algo importante. Isso acontece, irmãos. Deus faz isso pela sua providência, Ele guia o seu povo. Deus é um Deus que fala pela sua palavra em nossos dias. Mas cuidado para não confundir isso com nova revelação. Como se Deus estivesse dando uma palavra para você, nesse sentido mesmo de revelacional. As duas coisas são distintas. Espero ainda poder aprofundar isso noutra oportunidade. Mas também há um terceiro modo, e aqui eu quero concluir, de aplicar a mensagem de Jeremias 23. É ouvir o Senhor Jesus Cristo. A mensagem dos capítulos 21 e 22 foi que todos os reis de Israel foram mal-sucedidos. Não pode haver outro rei senão Cristo para o povo de Deus. O capítulo 23 denuncia os sacerdotes e especialmente os profetas. E está dizendo a mesma coisa com relação ao reinado. Não pode haver outro profeta, não pode haver outro sacerdote, assim como não pode haver outro rei que não seja Cristo. Esse capítulo mostra para nós que somente o Senhor Jesus Cristo é o profeta por excelência. Aquele prometido lá em Deuteronômio, capítulo 18, texto da leitura da Santa Convocação. Ele é o profeta por excelência. O profeta que no seu ofício de mediador, ele possui os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Não é à toa, não é sem razão que nós teremos uma conferência esse ano em nossa igreja, se Deus assim nos permitir, com este tema. Tanto com relação à humilhação e exaltação de Cristo, bem como também os seus três ofícios. Porque é um ensino bíblico, é um distintivo reformado e que tem profundas implicações pastorais para nossas vidas. Por que é que nós não precisamos de profetas? Veja, digo com relação a novas revelações, porque o último profeta, o profeta por excelência, aquele para quem os profetas antigos apontavam, ele já veio e falou de uma vez por todas. Mas pastor, isso não é uma contradição com o que o senhor disse antes? Não, não é. Digo com relação a revelações novas. Os pregadores que ele continua enviando e assim mandando pregar a sua palavra, é de acordo com a revelação final, que ele já entregou. Ele não está dando novas revelações. O Cristo falou, como diz o autor aos Hebreus lá no capítulo 1, tendo o Senhor Deus falado de muitos modos, de muitas maneiras, aos pais dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O profeta da excelência já falou, e ele agora envia os profetas dele, os pregadores dele, para falarem de acordo com a sua revelação já entregue. Portanto, ouça, a ele ouvi, diz o Senhor, a este profeta. Lá em 2 Reis, eu quero concluir aqui, abre lá em 2 Reis, a gente encerra aqui. 2 Reis, capítulo 2. Apenas esse texto para citar para você e fazer uma referência final a Elias. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Quero que você veja aí a pergunta que é feita. Onde está o Senhor Deus de Elias? E apenas para você inverter a ordem aqui, para a nossa reflexão. Quando a gente vê falsos profetas descritos como em Jeremias 23, e nos próprios dias de Elias, e em nossos dias, uma pergunta que eu deveria fazer é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Jeremias de Deus? Onde estão aqueles que Deus levanta para anunciar a sua palavra e assim falar com autoridade
com exatidão e veracidade a sua revelação. Cristo ensinou que é nosso dever como igreja rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, para que a gente possa combater o falso ensino por meio da palavra fielmente pregada. Clame a Deus por isso. Ore a Deus por isso, para que a gente possa ter outras igrejas em nossa cidade com Elias de Deus, Jeremias de Deus. Que Deus abençoe o seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tua profecia aqui dada a nós. Te peço, Senhor, que aplique em nossas vidas, que o teu Santo Espírito conduza a palavra em nossos corações, em nossas vidas, para que ela venha a gerar os frutos de arrependimento, de uma vida transformada por Ti, moldada pelo Senhor, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, e assim sejamos conformados à sua imagem e semelhança. Em nome do Senhor nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.